Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ative o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Quando falamos de fim dos tempos, o relógio escatológico aponta para Israel, principalmente Jerusalém, aonde ficam os judeus ortodoxos que não creem em Jesus como seu Messias, ou melhor, aguardam ainda para que o seu Messias retorne pela primeira vez. Então, eles estão especulando a construção de um terceiro templo, e muitos planos têm sido levados à frente com relação a isso. Então, eles têm a novilha vermelha como um ponto-chave para que o templo seja levado adiante. E toda vez que nós vemos notícias sobre isso, nós abrimos os olhos para o que está acontecendo em Israel, este relógio escatológico. Mesmo que nós, que estudamos mais a fundo, saibamos que este terceiro templo não necessariamente para Deus é literal e nem físico, para que o anticristo se assente ali. Mas mesmo assim, este terceiro templo aponta para um movimento de espera de uma liderança importante, que para nós é uma coisa, mas para os judeus é outra coisa. Dito isso, nós temos esta reportagem que diz: novilhas vermelhas preparadas para o terceiro templo logo atingirão a maioridade. Essa poderia ser a primeira cerimônia com uma novilha vermelha em 2000 anos. As novilhas vermelhas são vistas por muitos judeus e cristãos como um dos elementos que podem levar à construção do terceiro templo em Israel, enquanto os sacerdotes se preparam para retornar às cerimônias descritas no Antigo Testamento. Em setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas chegaram a Israel, rodeadas por grande expectativa. Os animais estão sendo criados em um local não revelado e devem ser transferidos em breve para um centro de visitantes em Siló, onde o tabernáculo esteve por 400 anos. Estas novilhas vermelhas têm agora de 1,5 a 2 anos de idade. Para replicar a cerimônia mencionada na Bíblia, elas precisam ter apenas 3 anos de idade. E dentro deste intervalo de tempo, os animais não podem ter nenhuma mancha, fio branco ou qualquer coisa que os desqualifique. O livro de Números explica que as cinzas da novilha vermelha são usadas para purificar os sacerdotes para os rituais do templo. Esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou: mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Números 19, 2 e 3. De acordo com os judeus que trabalham nos preparativos, a cerimônia da novilha vermelha precisa ser realizada no Monte das Oliveiras, em um local que dê para ver diretamente onde ficava o templo, um terreno localizado a leste do Monte do Templo, comprado há 12 anos pelo rabino Ishak Mamo. Atende estes dois padrões. Tinha que ser exatamente na frente do local em que o sacerdote que fazia esta cerimônia pudesse ver o Santíssimo Lugar. Esperamos que daqui a 1 ano e meio possamos fazer daqui, nesta área, a cerimônia da novilha vermelha, que na verdade será o primeiro passo para o terceiro templo, acrescentou o rabino. Ali o terreno do Monte das Oliveiras.
sacerdotes já estão sendo preparados. De acordo com o Mamo, a cerimônia só pode ser realizada por sacerdotes que não tenham sido contaminados por tocar em pessoas ou animais mortos, de acordo com as especificações do Antigo Testamento. Olha isso, pessoal. Então, quer dizer, eles acreditam até no preparo desses sacerdotes, né? Aí diz lá, o Instituto do Templo tem 9 sacerdotes puros, explicou o rabino. Eles não nasceram no hospital, nasceram em casa, porque são sacerdotes. Não vão a nenhum cemitério e os pais os preservam disso para que não vão ao cemitério ou lugar problemático. E acrescentou, então temos a sacerdote, temos a novena vermelha, temos a terra, temos tudo pronto, só precisamos esperar mais 1 ano e meio. Então é nisso que eles acreditam e eles estão nessa espera agora de 1 ano e meio para que complete a data certa, para que a novilha vermelha possa ser sacrificada e utilizada as suas cinzas, né, para estes sacerdotes que estão sendo purificados e preparados. Ok? Em busca pela novilha perfeita, Barry Stinson, da organização Bonete Israel, que trabalha na reconstrução de locais bíblicos, ajudou a encontrar as novilhas vermelhas nos Estados Unidos. Acreditamos que é muito provável que a cerimônia aconteça por volta da Páscoa, em 2024, ou do Shavuot, festa de Pentecoste, de 2024. Em algum momento nesta época, as vacas teriam idade suficiente e seria a linha do tempo adequada para esta cerimônia. Essa poderia ser a primeira cerimônia com uma novilha vermelha em 2000 anos, segundo Stinson. Ele acredita que o processo para a construção do terceiro templo começou quando o povo judeu iniciou seu retorno a Israel dos 4 cantos do mundo e a Terra Prometida se tornou oficialmente um país em 1948. Israel renasceu como nação e ninguém achava que isso poderia acontecer. Hoje, Israel continua sendo esta nação forte e todas essas profecias começaram a se cumprir, disse Stinson. A evidência do que Deus está fazendo em Jerusalém é o centro disso, e o templo é o centro de Jerusalém. Agora, como isso vai acontecer, ninguém sabe ao certo. E a reportagem continua. Casa de oração para todos os povos. Stinson afirma ainda que o terceiro templo deve ser uma casa de oração para todas as nações. A Bíblia diz que quando Salomão construiu o primeiro templo, ele declarou que era uma casa de adoração para todas as nações. É isso que o templo é. Para todas as nações. Eu acho que muitas pessoas pensam que é apenas um templo judaico, mas isso não é verdade. É para todas as nações da terra. O rabino Mamo relembrou os escritos do sábio judeu Maimônides, que contou 9 novilhas vermelhas desde Moisés até a época do segundo templo. Não é sua maneira de escrever, mas de repente ele diz que a 10ª novilha levaria à vinda do Messias, disse ele. Nós sabemos que o Messias fará a 10ª. Talvez tenhamos o privilégio de ser uma dessas pessoas que ajudam o Messias a fazer isso. Lembrando que os judeus ainda aguardam a primeira vinda do Messias, enquanto os cristãos reconhecem que o verdadeiro Messias, que é Jesus, já veio e irá voltar. Então, quer dizer, pessoal, o povo de Israel aguarda para que esses feitos aconteçam, para a primeira vinda do Messias. E aí nós especulamos, os cristãos, que seria o nosso anticristo, que eles vão acabar se deparando. Então essa especulação toda destas novilhas do terceiro templo podem receber uma liderança que, para nós cristãos que já entendemos Jesus como o nosso Messias e entendemos que ele virá uma segunda vez para nos buscar, para nós este seria o nosso anti-Messias. Então, aí que eles se decepcionarão e haverá ali um grande despertar do povo judeu. E o vídeo a seguir fala um pouco sobre isso. Você sabia que o Senhor é extremamente zeloso pelo bem-estar do povo de Israel? Ele sempre quis uma nação separada para ele, livre da idolatria, através da qual ele pudesse abençoar as nações e, finalmente, através de quem ele enviasse o Messias para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele escolheu Abraão e o chamou de seu amigo. Deus sabia que Abraão responderia a este chamado, de ser o patriarca desta
nova nação separada para Deus. Gênesis 18, versículo 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ao realizar esta aliança de sangue com Abraão, Deus declarou que os descendentes de Abraão, através de Isaque, herdariam a terra de Canaã, como possessão eterna, que se estendesse do Egito ao Eufrates. O nome Israel foi dado a eles pelo próprio Deus, quando lutou durante uma longa noite com Jacó, no ribeiro de Jaboque. Gênesis 32, 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E assim Deus chamou a nação de Israel. No capítulo 8 de Zacarias, o Senhor promete abençoar o povo judeu, e especialmente a cidade de Jerusalém, trazendo-os para a sua herança e colocando-os sob a autoridade do Messias, o nosso Senhor Jesus, como seu rei. Deus é extremamente ciumento e Ele ama Israel com uma paixão ardente que não pode ser apagada. Por extensão e inclusão, a fiel igreja, enxertada na oliveira, sendo parte da comunidade de Israel. Zacarias 8, versículo 1. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado monte sagrado. Sempre que vemos que a palavra do Senhor veio a um profeta, percebemos o quanto ela é eterna e viva. Nos é dito que o Senhor, o nosso Deus, é zeloso por Sião. Ele não é apenas um amante ciumento de sua noiva, mas seu coração arde de paixão pelo bem-estar espiritual. É um Deus que guarda a sua aliança. Ele se lembra de tudo o que ele profetizou através dos seus profetas. Sofonias 3,17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Ele sabe que o seu povo, Israel, tem sido rebelde e que ainda são estranhos e alheios às suas próprias alianças de promessa. Por causa de Abraão, o pai da fé e o pai dos israelitas, Deus terá misericórdia da casa de Israel e de Judá nos últimos dias. Ele vai retornar ao monte Sião original, na cidade de Davi, na pessoa do Messias, o Salvador Jesus, e reinará durante o milênio sobre todas as nações. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Zacarias 8, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Atualmente, Israel é uma nação onde os jovens vivem em um mundo pagão, uma nação cheia de idolatria. Promove sodomia, imoralidade, ambição, egoísmo, orgulho. Uma realidade bem diferente do que é descrita aqui em Zacarias. Mesmo quando vemos meninos e meninas dançando nas ruas, podemos vê-los em algum momento correndo em busca de abrigo quando as sirenes de ataque aéreo soam. Enquanto isso, o governo israelense procura estabelecer acordos de paz com seus vizinhos árabes e islâmicos. Podemos fazer a pergunta: esta paz realmente durará? Infelizmente sabemos que não.
Está chegando o tempo em que Israel passará pelo tempo da grande angústia de Jacó, onde 2/3 serão abatidos na terra, mas um remanescente passará pelo fogo refinado do Senhor, para ser salvo e reconciliado com o seu Messias, o nosso Senhor Jesus, como lemos em Jeremias 30, versículo 1 ao 10. Mas Deus nunca abandonará seu povo e a sua aliança. E chegará o dia em que todo esse remanescente judeu em Israel encontrará o seu Messias, Jesus, o único Messias verdadeiro. Zacarias 8, versículo 6. Mesmo que isto pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta, para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Para Deus não existe impossível. O que é difícil para o homem e impossível para Deus é possível. Como o próprio profeta Jeremias declara no capítulo 32, 17: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Quando o Senhor Jesus estiver voltado e estabelecido o reino messiânico, destruindo toda a oposição de Satanás, ele trará de volta Israel, os exilados das terras do leste e do oeste, de todas as nações em que foram exilados. Como o profeta Isaías exclama em Isaías 51, 11: os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Deus estará com eles e conosco, os santos enxertados na oliveira, e enxugará todas as lágrimas, purificará e renovará espiritualmente cada um daqueles que estiverem voltando para Ele. Zacarias 8, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje essas palavras, já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos, para que o templo seja construído. Pois, antes daquele tempo, não havia salários para os homens, nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança, por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Deus agora lembra o seu povo para permanecer forte, se dedicando ao seu serviço e a Ele, e para ter esperança no futuro, no templo vindouro. Ele os lembra dos profetas anteriores, como Ageu e o próprio profeta Zacarias, que profetizaram prosperidade na fundação do templo anterior, que agora estava em Jerusalém. Profeticamente falando, está se aplicando ao templo no milênio. Zacarias 8, 11. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Naquele dia, os céus e a terra serão completamente novos, e um com o universo e com o Deus que o criou. Naquele dia, os remidos de Israel, por extensão e inclusão, a igreja fiel, serão como uma família eterna. Então, o reino milenar será um prenúncio de um estado final e eterno que está por vir. A eternidade. A Jerusalém terrestre do milênio se tornará uma cidade celestial, a Nova Jerusalém. O céu terá realmente vindo à terra. É um futuro glorioso para todos os santos remidos de Deus. Zacarias 8, versículo 13. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente com os seus tribunais.
Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Deus cumpre suas alianças. O que Ele decide fazer, Ele sempre fará. A longa e conturbada história de Israel é claramente vista. Nenhuma outra nação jamais sofreu tanto quanto o povo judeu. Quando eles obedeceram ao Senhor, Ele os abençoou e os protegeu. Mas quando desobedeceram, sua proteção foi removida. Mas Deus nunca os destruiu como povo. Sempre teve um remanescente fiel. Havia bênçãos e maldições ligadas à lei de Deus. Quando o Messias morreu, como Cordeiro Pascual de Israel, a maldição da lei foi quebrada, quando ele se tornou essa maldição em seu lugar. Esta bênção também foi estendida às nações gentias, porque o Senhor Jesus provou a morte por todos, tanto judeus como gentios. Enquanto a nova aliança cortada no sangue do Messias foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, os crentes gentios que são enxertados na oliveira compartilham as bênçãos da nova aliança. Quando Deus tiver terminado a sua obra de salvação dentro das nações gentias, Ele salvará todos os judeus que ainda vivem na terra, porque os dons de Deus e o seu chamado são irrevogáveis. Hoje, em Israel, existem muitos crentes no Senhor, e eles estão crescendo. É claro que os seus líderes estão completamente longe do Senhor, buscando alianças com outras nações. Mas chegará o tempo em que Israel será abandonado, até mesmo por aqueles com quem fizeram acordos de paz. Naquele dia, até os homens fortes apertarão seus estômagos com medo, como uma mulher faz em trabalho de parto. Pelo que está vindo sobre Israel, mas Deus entrará na brecha, jogando para trás os seus inimigos, revelando a eles o seu Messias. Israel entrará no tempo de dificuldade para Jacó, mas será salvo no final dele. E o Messias, o nosso Senhor Jesus, destruirá todas as nações que atacaram Jerusalém e invadiram, dividindo a sua terra. O que lemos acontecendo no livro de Gênesis com José sendo reconciliado com os seus irmãos espelha o que acontecerá com o remanescente em Israel, quando eles forem reconciliados com o seu Messias e irmão mais velho na carne, nosso Senhor Jesus. Zacarias 8, versículo 18. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e habitantes das muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. O jejum na Bíblia está sempre relacionado à oração por uma situação difícil que precisa ser corrigida. O jejum mostra desespero de querer ver Deus e resposta para suas orações, mas também pode acompanhar um bom arrependimento. O jejum do 4º mês era para comemorar a tomada de Jerusalém. Do 5º mês foi em memória da ruína do templo. Do 7º mês foi para o assassinato de Gedalias. O jejum do 10º foi em comemoração ao cerco de Jerusalém, que começou no 10º dia do 10º mês. O Senhor está dizendo que os dias de jejum, em memória de suas aflições passadas, terminarão e serão substituídos por alegria e festas alegres. Sabemos que, no milênio, todas as aflições passadas serão esquecidas e as celebrações estarão na ordem do dia, em todo o reino do Messias. Depois que o Senhor Jesus, o Messias, retornar e estabelecer o seu reino milenar na terra, haverá nações que sobreviverão ao tempo da grande tribulação. Estas nações estarão sujeitas à jurisdição do Messias e governadas com sua vara de ferro. Nós, que pertencemos a ele, também governaremos com ele sobre as nações sobreviventes. Durante o milênio, as pessoas nascerão e precisarão aprender o que o Messias fez na era anterior para a sua salvação. Aqueles que o buscam e as suas leis, durante o reino milenar,
também poderão ter os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, ao lado daqueles cujos nomes já estão escritos lá e que creram nele na era anterior à nossa era atual. Quando os livros forem abertos no julgamento do grande trono branco no final do milênio, após a rebelião final ter sido finalizada, haverão nomes registrados no livro da vida, e apenas aqueles cujos nomes não estão escritos lá entrará no lago do fogo. Aqueles incrédulos e crentes apóstatas que sobreviverem à segunda vinda do Senhor Jesus estarão diante dele para prestar contas a ele por não andarem no Espírito, por não usarem os seus talentos e dons para Deus. Estes serão banidos da presença de Deus e punidos. O seu julgamento será baseado no que eles fizeram, e isso inclui amar os irmãos, amar o povo de Israel também. Quando Jesus reinar sobre as nações a partir de Jerusalém, do Monte Sião, muitas nações chegarão a Jerusalém para suplicar o favor do Senhor. A glória do Messias será conhecida até os 4 cantos da terra, e o seu reinado e descanso serão gloriosos de se ver. Isaías 11, versículo 9: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros e na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Antes de um bebê nascer, sua mãe deve passar pelas dores de parto. Essas contrações se tornam frequentes e intensas à medida que o nascimento do bebê se aproxima. Quando essas contrações acontecem, você sabe que o nascimento do bebê está perto. Neste momento, as nações estão em turbulência. Quando vemos e ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. Quando vimos nações se alinhando com outras para se preparar para a guerra. Sem mencionar conflitos étnicos internos dentro das nações. Além de mudanças na natureza, como terremotos, como fome, como doenças, pestilências. Todas as coisas mencionadas pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. A tudo isso, ele se refere como dores de parto, que precedem a volta do Senhor Jesus e o nascimento do reino messiânico na terra. No centro desta crise global, vemos Israel no centro do palco nos assuntos mundiais. Tragicamente, Israel ainda olha para as nações do Egito deste mundo em busca de apoio, mas no final será abandonado por todos eles. Deus permitirá para trazer de volta o seu povo. Somente depois disso, a nação de Israel prosperará sob a mão do Senhor. Israel pode prosperar agora, mas sabemos que é passageiro, pois passará pelo processo de refinamento espiritual de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Clamamos pela tua volta. Também clamamos pelo povo de Israel, para que cada um esteja acordando diante do Messias verdadeiro, nosso Jesus Cristo, para que cada um esteja aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Clamamos pela salvação do povo de Israel. Também clamamos pela Igreja do Senhor, que juntos possamos fazer parte da noiva de Cristo, uma única noiva, refinada e remida, que aguarda ansiosa a volta de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Dá-nos coragem e força, e enche-nos da tua fé e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.